Vamos lá, pessoal, continuando então, para a gente terminar. A gente vai terminar então vendo agora a reprodução das gimnospermas e das angiospermas, os dois últimos grupos de plantas, tá? Bom, nas gimnospermas, a gente tem já uma novidade, tá? Nas gimnospermas, a gente já tem uma total independência da água para essas plantas se reproduzirem. Então, as gimnospermas, elas já não dependem mais da água para se reproduzirem, tá bom? As gimnospermas, elas já têm estruturas um pouquinho diferentes que já permitem que elas não necessitem mais da água para se reproduzirem, tá bom? Então, vamos ver como que funciona a reprodução nas gimnospermas. Vamos lá, então. Bom, as gimnospermas, a gente tem alguns exemplos bem conhecidos, né? Que a gente tem especialmente aqui no Brasil. Primeiro, vamos ver como são os tipos, né, das gimnospermas. Nas gimnospermas, a gente tem algumas que possuem sexos separados, tá? Então, tem alguns pés de gimnospermas que podem ser masculinos, tem alguns que podem ser femininos, tem outros pés que podem ser hermafroditas, ou seja, apresentar os dois sexos, né, na mesma planta, tá? Produzir os dois gametas, as duas células sexuais na mesma planta, tá? Os pinheiros, por exemplo, alguns pinheiros podem ser hermafroditas, ou seja, alguns pinheiros podem produzir tanto células sexuais masculinas como femininas, tá? Agora, no caso do pinheiro do Paraná, por exemplo, que é o exemplo que eu vou dar aqui, o pinheiro do Paraná, que é a araucária, né, bastante conhecida aqui, especialmente no sul do Brasil, a araucária, ela tem sexos separados. Então, tem pés de araucária que são femininos, que produzem só células sexuais femininas. E tem pés de araucária que são masculinas, que produzem só células sexuais masculinas. Como que a gente sabe disso? É fácil. É só a gente olhar essas estruturas aqui, olha, que são os estróbilos, tá? Isso daqui não é fruto, tá, gente? Por favor, isso daqui não são frutos. Essa daqui são as estruturas que vão produzir os gametas sexuais, tá? São os estróbilos. Então, nas araucárias que têm os estróbilos arredondados, é o estróbilo feminino, tá? São aqueles popular que a gente chama de pinha, é aquelas arredondadas, olha, é a pinha, tá? Popularmente é chamado de pinha, é o estróbilo feminino, tá bom? Quando se parte ao meio, lá dentro a gente observa, olha, os pinhões, né? Os pinhões, eles são muito comercializados, né? Eles são bastante, como é que fala? Eu não acho a palavra. Eles são consumidos pelos habitantes, né, do sul do país, tá? As pessoas do sul do país consomem bastante os pinhões, né? Quem mora no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? É um prato muito apreciado, né? Comer pinhões, tá bom? Aqui no estado de São Paulo não é tão comum, não, mas no sul do Brasil é muito comum, tá bom? Agora, as araucárias, os pés, né, que tem esse estróbilo comprido, é o estróbilo masculino, é o que vai produzir o gameta, a célula sexual masculina, tá bom? Então, a araucária que tem essa estrutura aqui, o estróbilo compridinho, é o estróbilo masculino, então é uma planta masculina. Já a araucária que tem aquela redondinha, o estróbilo redondinho, a pinha, é o estróbilo feminino, é o que vai produzir o gameta feminino, tá bom? Esse estróbilo masculino aqui, agora vamos pro esqueminha aqui. Esse estróbilo masculino, olha, o estróbilo masculino, ele vai produzir uma substância, vai produzir uma estrutura
que é bastante importante, que já surgiu aqui no grupo das gimnospermas, tá? Que é o grão de pólen. O grão de pólen já não depende da água. O grão de pólen ele vai ser levado pelo vento, tá? Então os estróbilos masculinos, eles liberam o grão de pólen. O grão de pólen é praticamente invisível, tá? Ele é liberado no ar, é como se fosse um pozinho. Ele é liberado no ar e através do vento ele vai até o estróbilo feminino, na outra árvore, olha lá. Uma árvore masculina que tem o estróbilo masculino, libera o grão de pólen. Esse grão de pólen vai até o estróbilo feminino de outra araucária, de outra árvore. Lá dentro do estróbilo feminino, o grão de pólen vai então liberar o gameta masculino, que vai encontrar o gameta feminino e vai fecundar, tá? Vai acontecer então a fecundação. Forma-se então as sementes, olha aqui, quando ela já está aberta nessa foto aqui, o estróbilo feminino aqui já está fecundado, olha, ele já foi fecundado. E aí já formou-se então as sementes, tá? Que são os pinhões. Esses pinhões, que são as sementes, o embriãozinho está dentro de cada sementinha aqui. Se essa sementinha, olha aqui agora, se essa sementinha cai no chão, cai no solo, o embriãozinho está aqui dentro da semente, do pinhão. Se cai aqui no solo, vai germinar. Germinando, nasce uma nova planta, tá? Nasce uma nova araucária, certo? É assim que se completa o ciclo reprodutivo das gimnospermas, tá bom? É assim que elas se reproduzem. Então, pessoal, não confundam, tá? A pinha não é fruto. A pinha não é fruto. A pinha é o estróbilo feminino do pinheiro, tá bom? A pinha é o estróbilo feminino do pinheiro do Paraná e as sementinhas que estão dentro do estróbilo são as sementes diretas, são os pinhões, são sementes, não são frutos e nem a pinha é um fruto, tá bom? É o estróbilo que contém os pinhões que são já sementes, tá bom? Lembrando que as gimnospermas não produz fruto, gimnosperma não tem fruto, tá bom? Fruto nós só vamos encontrar agora aqui, nesse último grupo que a gente vai ver, tá? Que é o grupo das angiospermas. Então, agora a reprodução aqui no grupo das angiospermas já é um pouquinho mais complexa, tá? Tanto que a reprodução aqui no grupo das angiospermas a gente nem vai ver detalhadamente aqui, tá bom? Nós vamos ver assim, aqui, nessa página, a gente vai ver bem assim, no geral, tá? Como que quais são as fases, tá? Da reprodução das angiospermas, tá? A gente só vai definir as fases, tá bom? Mas a gente não vai, assim, se aprofundar, tá bom? Na explicação dessas fases. Até porque o próximo tema, o tema 6, o próximo tema a gente vai começar a falar, então, sobre a flor, o fruto, a semente. Aí sim, a gente vai ver bem detalhadamente como que é a reprodução nas angiospermas, tá bom? Então, aqui é bem assim, bem resumido como é a reprodução nas angiospermas. Angiospermas é o grupo mais evoluído de plantas, é aquele grupo que inclui a maior parte, né, das plantas que a gente conhece, plantas frutíferas, arbóreas, e tantas outras, né, que a gente conhece, gramíneas e tantas outras que a gente conhece, tá? Grande parte das plantas aí, a maior parte das plantas pertence aqui ao grupo das angiospermas. Esse grupo aqui é o grupo que contém todos os 6 órgãos vegetais: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá bom? Então, esse é o grupo completo aí das plantas. As angiospermas são totalmente independentes da água para se reproduzir. E aqui nas angiospermas, o processo de reprodução é bem complexo. Por isso que nas angiospermas a reprodução
é dividida, olha, em várias etapas. Então, vamos lá. Nas angiospermas, primeiro a reprodução começa pela primeira etapa, que é a polinização. Depois vem a fecundação, depois o desenvolvimento dos frutos, depois a dispersão das sementes e, por último, a germinação, tá? Então, são 5 etapas. São 5 etapas para que ocorra a reprodução de uma angiosperma, certo? Polinização, fecundação, desenvolvimento do fruto, dispersão da semente e a germinação, certo? Tudo começa onde? Tudo começa na flor. Tudo começa na flor. A flor, ela contém as estruturas reprodutivas, tá? A flor, ela contém tanto a parte masculina de reprodução como a parte feminina. A parte masculina de reprodução, ela costuma ficar mais pelo lado de fora da flor. E a parte feminina costuma ficar mais internamente na flor, tá? Quem que vai fazer a primeira fase, né, da reprodução das angiospermas? Normalmente são os que a gente chama de agentes polinizadores, tá? Que pode ser tanto o vento em algumas plantas pode ser o vento, em outras plantas podem ser animais, como insetos, tá? Abelhas, por exemplo, e outros animais também, aves, morcegos, tá? Que também podem fazer aí o processo de polinização. O que é a polinização? Polinização é transportar o grão de pólen, que é uma estrutura masculina, para a parte feminina de uma outra flor, tá? Então, polinização é transportar o grão de pólen, que é uma estrutura masculina, para a parte feminina de uma outra flor. O grão de pólen, ao se abrir, vai liberar o gameta masculino. O gameta masculino entra na parte feminina, então aqui da flor, e vai encontrar aqui no fundo o gameta feminino. Aí vai acontecer a segunda etapa da reprodução, então, que é a fecundação, tá? Então, aí ocorre a segunda etapa da reprodução das angiospermas, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, a fecundação. Aconteceu a fecundação, vai se formar, então, aqui nessa parte feminina aqui, que é essa parte aqui é chamada ovário da flor, tá? É o ovário da flor. Essa região aqui da flor, o ovário da flor, vai começar a se transformar no fruto, tá bom? E esse embriãozinho aqui vai começar a se transformar na semente, o embriãozinho que gerou a partir da união do gameta masculino com o gameta feminino. Então, esse lugar aqui onde aconteceu a fecundação é o lugarzinho que vai começar a originar o fruto, tá? Então, olha aqui, já vai começar a originar o fruto. Aqui dentro ficou os embriõezinhos. O fruto vai desenvolvendo, olha lá, a terceira fase da reprodução, desenvolvimento do fruto. O fruto vai desenvolvendo. Finalmente, o fruto está pronto. O fruto caindo, abrindo, está pronto, então, para dispersar as sementes. Como que se dispersa as sementes? Um animal pode vir aqui comer esse fruto, uma ave vem aqui, bica aqui esse fruto, vai comendo esse fruto, aí essa ave levanta voo, leva aí essas sementes então para outros lugares, e aí essa semente ao cair em outro lugar, ao cair no solo, germina, dando origem então a uma nova planta. É a última fase da reprodução das angiospermas, germinação. É quando essa semente, então, é espalhada para outros lugares, né? Dispersão das sementes. E aí, essa semente, ao cair em outro lugar, ela germina e dá origem a uma nova planta. E assim, completa-se a reprodução das angiospermas. Certo?
É assim que as angiospermas se reproduzem. É um processo bastante complexo, tá bom? A reprodução das angiospermas é bastante complexa. A gente ainda vai voltar a falar, tá? Das angiospermas. Eu nem pedi muito das angiospermas nas atividades dessa semana, porque na próxima semana que a gente for falar da flor, do fruto, da semente, aí a gente vai falar mais, tá? Nós vamos falar bastante sobre processo de polinização, fecundação, desenvolvimento do fruto, a dispersão das sementes, a germinação, tá? Então, sobre a reprodução das angiospermas, a gente ainda vai falar bastante nos próximos temas aí, tá bom? Então, essa semana é só isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda mensagem, tá bom? Me pergunta. Não quero que entregue atividade em branco, tá bom? É só me perguntar. Se não entendeu alguma coisa, é só me perguntar, certo? Se quer alguma explicação extra, só me pedir, tá bom? Tô aqui para ajudar, estou à disposição para ajudar vocês, certo? E se vocês quiserem também que eu mude alguma coisa, se quiser mudar o jeito que eu esteja passando, quiser mudar o método, de fazer alguma outra coisa diferente, é só me comunicar, só me chamar, me avisar, tá bom? Só falar comigo, tá bom? Não fica com vergonha, não precisa ficar com medo, só conversar comigo, certo, pessoal? Então, até a próxima semana, fiquem todos com Deus, tô morrendo de saudade, tá? Um beijão para todos, até a próxima semana.